A relação do mundo com a junk food é uma história tão antiga quanto a própria civilização. Muitos dos elementos que viriam a formar a indústria de fast food começaram na Europa medieval, onde as pessoas já buscavam satisfazer seus desejos por alimentos rápidos e práticos, mas com um toque diferente. Claro, não estamos falando de drive-thrus ou barrinhas de chocolate a caminho do castelo, mas sim de alimentos rápidos voltados para viajantes e pessoas de classes mais baixas. No entanto, essas opções nem sempre eram saborosas ou apetitosas. Hoje, no Fatos Aleatórios, vamos dar uma olhada em como era a junk food na Idade Média. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário dizendo quais outros tópicos históricos sobre comida você gostaria de ver por aqui. Agora, vamos viajar no tempo e descobrir como seriam os Doritos medievais. Londres é uma cidade famosa por seus marcos históricos e por ser um centro da cultura britânica. É também o cenário onde Harry Potter teve sua famosa cena com corujas perto do Big Ben. Durante a Idade Média, Londres era um próspero centro de comércio e indústria, mas a pobreza era um problema comum em toda a Europa. Para muitos londrinos, cozinhar em casa não era uma opção prática ou acessível. Equipamentos de cozinha e combustível eram caros, e as condições de moradia para os mais pobres eram precárias. Muitas vezes, as pessoas viviam em cortiços sem móveis e, em muitos casos, sem uma lareira para cozinhar. Sem uma lareira, preparar uma refeição se tornava quase impossível, a menos que você quisesse correr o risco de incendiar sua casa com fumaça e fogo descontrolado. Por isso, surgiram as lojas de cozinha, o antigo equivalente às modernas opções de fast food. Localizadas ao longo do rio Tâmisa, essas lojas atendiam a demanda por refeições rápidas e acessíveis. Elas funcionavam 24 horas por dia, oferecendo comida quente para moradores e turistas, com menus que variavam conforme as estações. Em vez de carruagens ou cavalos, os clientes iam a pé até essas lojas para comprar sua refeição favorita. Alguns optavam por levar a comida para casa, já que comer na rua nem sempre era a escolha mais conveniente ou agradável. As lojas de culinária não eram exclusivas de Londres. Na cidade de Bristol, por exemplo, havia uma rua chamada Cook's-Hall, famosa por abrigar diversas lojas de comida. Essas lojas ofereciam uma variedade ainda maior de pratos, incluindo aves e peixes, e algumas podem ter sido pioneiras no famoso ditado: "É o cheiro que vende". Elas colocavam seus pratos mais próximos da porta e cozinhavam estrategicamente para que o aroma atraente atraísse os clientes em busca de um lanche rápido. Enquanto algumas lojas serviam doces, outras eram famosas por suas panquecas e pães. Porém, as mais populares eram as que vendiam tortas de carne, deliciosas iguarias de carne que se tornaram um verdadeiro sucesso, algo como um hambúrguer medieval, mas sem as batatas fritas e o refrigerante. Falando em hambúrgueres, tortas de carne, todo mundo adora um Big Mac. Há algo irresistível em reunir vários alimentos básicos em um único prato e devorá-los como uma cobra que engole o jantar sem ser notada. Não é surpresa que as tortas de carne, a versão medieval do hambúrguer fast food, fossem tão populares. Esses pequenos e saborosos bolinhos eram fartos e fáceis de transportar, características essenciais para um item de fast food de sucesso. Porém, por trás dessa iguaria, havia um lado sombrio: a carne estragada. Na Idade Média, ingredientes estragados podiam ser um grande problema. De acordo com um relatório de Norwich do século XIII, os cozinheiros usavam carne de porco doente em suas tortas e a serviam sem pensar duas vezes. Não era incomum que os donos das lojas aquecessem tortas estragadas para evitar perdas. A pobreza era tão desesperadora e a preocupação com a segurança alimentar tão baixa, que muitas vezes o custo de jogar comida vencida fora parecia menos atraente do que reaproveitá-la para vender aos clientes. E, para ser bem honesto, talvez isso ainda aconteça hoje em dia em algumas situações. Quando não estavam reaproveitando alimentos estragados, as lojas frequentemente cozinhavam mal a carne, o que prejudicava a reputação de muitos cozinheiros. Um ditado popular da época dizia: "Deus envia a carne, mas o diabo manda os cozinheiros". Durante a era dos castelos na Europa, o pão era um dos alimentos mais consumidos, mas a maioria das famílias não tinha seus próprios grãos para fazer pão. Por isso, eles precisavam comprar do padeiro. No entanto, os padeiros não se limitavam a vender apenas pão. Se alguém trouxesse sua própria carne,
o padeiro poderia assá-la dentro do pão, criando uma refeição prática e saborosa. Essa ideia fez tanto sucesso que, em 1350, Londres implementou uma lei que impedia os padeiros de cobrarem mais de £1 se os clientes trouxessem a carne de casa. E, ao contrário do que aconteceria hoje, quando você tenta levar sua carne para o Burger King e é banido para sempre, naquela época, os padeiros viam isso como uma oportunidade de negócio. Além disso, outro item de fast food medieval também surgiu nesse período: a tigela de pão. Os europeus começaram a servir sopas e ensopados em tigelas feitas de pão, conhecidas como escavadeiras. Essa prática ajudava a aumentar o volume da refeição e provavelmente era mais barata, pois dispensava a necessidade de pratos. Mas as tigelas de pão não eram a única forma de carregar carboidratos. Os pretzels, simples e populares, estavam por toda parte. Feitos com apenas 3 ingredientes: água, farinha e sal, os pretzels se tornaram um lanche típico da época. Durante a Quaresma, quando os católicos evitavam produtos de origem animal, os pretzels eram usados como substitutos, com os monges distribuindo-os para crianças que recitavam orações e outros os dando aos pobres. Fora da igreja, os pretzels se tornaram símbolos de sorte e prosperidade. E não podemos esquecer que nada completa uma ida ao fast food como um engradado de 6 bebidas, certo? Se você vai se dar ao luxo, melhor ir até o fim. Embora beber álcool fosse uma atividade popular na Idade Média, a Quaresma não impedia as pessoas de buscar alívio para a sede. Durante esse período de jejum, as pessoas trocavam carne por outras alternativas na dieta, muitas vezes acompanhadas de bebidas alcoólicas para refrescar. Então, o que você acha? Estaria disposto a experimentar alguma junk food medieval? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Enquanto isso, confira outros vídeos sobre esse tema.